Olá, pessoal! Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao último painel do GRC Talks de 2025. E nesse painel nós vamos abordar um tema muito importante, que é como está a resiliência no seu negócio. Hoje vamos explorar os desafios, as estratégias para a gente poder garantir, né, que as organizações estejam preparadas para enfrentar crises e manter a continuidade operacional. Teremos um bate-papo enriquecedor aqui com especialistas, que daqui a pouquinho eu vou apresentar, sobre o assunto e vamos aqui compartilhar muitos insights valiosos sobre como a gente constrói e fortalece a resiliência organizacional. Bom, me apresentando, eu sou Isabela Chaves, sou especialista em continuidade de negócios, sou formada e também em educação corporativa. E falando dos nossos convidados, eu estou aqui com a Renata, com o William e com o Rodrigo, e eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, podemos ver aqui, vamos lá, a Renata, que está aparecendo primeiro aqui no vídeo, fica à vontade e se apresente. Olá a todos, é um prazer participar aqui com vocês. É, eu sou a Renata Novaes. Estou muito feliz em poder participar e falar aqui com profissionais que eu, de fato, já compartilho, né? Isabela, Rodrigo, William, e aprendo muito com vocês. E estou aqui para que a gente possa bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo, né? E vamos lá. Você Agora quer que eu fale um pouquinho de mim, né? pode Desculpa. isso, por favor, imagina. Eu sou formada em administração, tenho pós-graduação em negócios, processos de negócios e também em compliance e, e controles internos. Atualmente trabalho na Galgo S.A., uma empresa de tecnologia. Tenho alguns anos aí de experiência no mercado financeiro, na área de governança, riscos e compliance, que é a área que eu atuo e tenho muito prazer em estar aqui participando com vocês. William, fique à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é William Alevati, sou tecnólogo em processamento de dados, formado há muito tempo, né? Tenho até vergonha de falar, às vezes, o tempo que eu tenho de formado, mas já são 38 anos de carreira, 30 dos quais trabalhando com gestão de segurança da informação, gestão de continuidade de negócios. Sou professor na área, mais de 15 anos de experiência ministrando aulas aí de pós-graduação em gestão da continuidade de negócio no Mackenzie, no IBTA, no IBMEC e em outras faculdades, e agora já nem me lembro mais. Sou autor deste livro, Gestão da Continuidade de Negócios, que vai ser esse ano atualizado, né? A gente vai. Ele é de 2013, então uma série de coisas mudaram. O conteúdo é não perecível, mas muita coisa sofre mudanças ao longo do tempo, nome de normas, né, nomenclaturas, e eventos também, que aqui a gente ainda tratava, para ter uma ideia, nesse livro, quando eu escrevi, a gente ainda falava muito sobre 11 de setembro, que vai ser uma coisa histórica para toda a vida, mas que muita coisa aconteceu depois. A gente teve pandemia, a gente teve uma série de problemas diversos, o ransomware comendo solto, gerando uma série de problemas ligados à continuidade de negócio. Então, cabe sim uma atualização e ela vai ser feita agora no segundo semestre. Atualmente, eu sou parceiro da Perinit, atuo inclusive gerenciando projetos em nome da própria Perinit e sou professor, como já mencionei, e consultor de mercado há mais de 30 anos. Prazer estar com vocês aqui, com pessoas tão bacanas, né? Como diria Lulu Santos, né? Simples, elegantes e sinceras, né? Gratidão. Obrigada, William. Obrigada, Renata. E agora o Rodrigo. Fique à vontade, Rodrigo. Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui com a Isa, com a Perinit e o pessoal. Meu nome é Rodrigo Miranda, eu trabalho na Inetum, é uma consultoria francesa, europeia de segurança cibernética. Eu sou formado apesar de segurança cibernética, eu não sou de TI, eu sou formado em administração de empresas, tenho mestrado em estratégia corporativa, mas também fiz MBA em gestão de riscos, em continuidade de negócios, assim como a Isa, a gente estudou na mesma escola. E agora
estou aqui para vocês, né, para responder as perguntas e tirar algumas dúvidas. Obrigada, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, eu vou começar a provocação aqui do tema, né? Então, quando a gente fala em resiliência organizacional, a gente está indo muito além da continuidade, né, de negócio. Então, eu gostaria de iniciar, né, a primeira provocação para os nossos convidados com a pergunta: o que é resiliência? E o que significa ser uma empresa resiliente? Fiquem à vontade aí para falar. Bom, é o nosso último painel, portanto, os últimos serão os primeiros, então eu vou ser o primeiro a responder essa questão. Resiliência, eu gosto de sempre, quem me conhece já há mais tempo, não sei quem está nos assistindo, mas talvez pessoas já tenham me ouvido falar, eu gosto de ir bem no popular das coisas, né? Resiliência é a arte de você envergar e não quebrar, é a arte de você sofrer problemas, mas estar sempre de pé, suportando as situações que passam na sua vida e principalmente na vida empresarial, quando falamos do mundo corporativo. Já não é muito fácil resolver questões de resiliência quando se trata de vida pessoal. No mundo corporativo, elas ficam muito mais complicadas por um aspecto muito interessante, né? Você não está sozinho. E sempre que você tem uma pessoa a mais ao seu lado, fazer as coisas por você e por essa pessoa não é uma coisa fácil. Então, o processo de resiliência ele há de ser explorado com muita competência no sentido de você entender quais são os limites que você pode atingir, quais são os apetites que você vai ter, quer seja de riscos ou de severidade ou de impacto, para que você possa estar diante de uma situação que faça sentido no momento que você possa exercer resiliência. Então, William, é aquela coisa, envergar, mas não cair, né? E aí, Exatamente. exatamente. E eu queria saber um pouquinho, com a experiência da Renata, como que é isso, Renata, para você, esse contexto da resiliência? Então, a resiliência ela está muito ligada à cultura organizacional também da empresa, né? E o ponto é identificar os riscos, minimizar os impactos, e assim a gente consegue ser resiliente, né? A empresa que consegue identificar seus riscos, gastar e disponibilizar energia para o que realmente importa, consegue ser resiliente aí nos seus negócios. Legal. Queria só completar aqui o que o William e a Renata falaram. Para mim, eu sempre penso numa esponja, uma esponja de banho mesmo. Quando a gente aperta ela assim, ela espreme, espreme, quase desaparece na sua mão, mas quando você solta, ela volta ao formato original. Então, isso daí seria o, a explicação de resiliência, você voltar ao que era, né? Mas pensando na resiliência corporativa, operacional, eu acrescentaria ainda que, apesar de uma interrupção, um incidente, uma disrupção qualquer, você vai lá, é apertado, espremido, vive só com o essencial, só com o vital da empresa, mas depois você aprende com isso. Então, quando você volta maior do que você era. Você aprende e se torna mais resistente, além de resiliente também. Então, a resiliência, ela não é só o fato de você sobreviver, e sim você crescer, você ser perene, né? Então, conseguir aí Exatamente. persistir por muitos anos, né? Ter uma base, né? Então, é essa mensagem que a gente quer trazer aqui hoje, porque às vezes a gente está buscando, né? Ah, eu quero ter resiliência no meu negócio só para sobreviver a todas as, né? Todas as possíveis questões aí que vão me atingir, mas não é isso, né? Então, vai além. A resiliência e também a continuidade te traz esse sentido de crescimento, de potência, né? Você ganhar potência no mercado, né? E e não é fácil, né, fazer esse crescimento, essa melhoria. Você volta ao que era porque sempre foi assim. Porque você precisa de processos, precisa de uma governança, precisa estar treinado para usar os seus erros, usar os acontecimentos e usar isso como lições aprendidas e crescer a partir daí. E não é muita empresa que pensa dessa forma. Exatamente. A Renata comentou sobre gestão de riscos, né? É um dos pilares, né, fundamentais aí de continuidade. Então, você ter uma boa gestão de riscos, um mapeamento de riscos, eu queria até que o William comentasse um pouquinho sobre isso.
O modelo de resiliência, ele é um modelo que tem que ser aplicado em todas as vertentes. Quando você fala de um negócio, você não fala de um pedaço, você não fala de uma coisa ou de outra. Muito embora nós, especialistas, recomendemos que você faça sempre um projeto que envolva continuidade de negócio, resiliência, gestão de riscos, aos pedaços, para que ao juntar esses pedaços você tenha uma governança sendo feita de maneira ampla. É importante lembrar que se aplica a governança em lugares onde a administração já está madura, onde já existe gerenciamento maduro, onde já existe gestão madura, para que você possa aplicar a governança. Muita gente fala, eu vou comprar um software, por exemplo, que é até o nosso caso mesmo, né, da Perinity, para poder aplicar a governança nos meus processos. Está começando errado, irmão. Você não compra software para fazer isso. Você tem que passar por todo um processo de gestão de conhecimento para que você atinja esse tipo de modelo. Então, você precisa primeiro saber o que você quer fazer dentro de um grupo pequeno, onde você vai testar esse processo e fazer com que ele funcione de maneira harmônica. Vai levando isso para outros grupos, outras áreas, outros departamentos ou processos, né, que você tenha dentro da sua corporação, e com isso você vai contaminando, fazendo uma contaminação positiva, até que você encontre um modelo de gerenciamento. O modelo de gerenciamento está maduro, então vamos fazer gestão. O que que é gestão? É antever passos ou processos ou problemas que possam vir a acontecer e influenciar naquele gerenciamento. Tudo isso está funcionando, aí você pensa no modelo de governança. Então, quer dizer, William, o que você está dizendo é que se eu comprar o software, eu não vou resolver o meu problema de resiliência nem de continuidade de negócio? É exatamente o que eu estou dizendo. Confere, Renato, eu acho que você tem muita Sim, experiência nisso para poder falar com a gente a respeito. com certeza. Eu concordo, e na verdade, na prática, a gente eh, tem essa percepção. Então, se você não tem mapeado os processos, você não tem identificado para onde você quer direcionar o, o processo, né, de continuidade de negócio, o que que você está atuando, não adianta ter a ferramenta. Então, foi o que foi falado lá atrás, né, e a gente conseguiu fazer o processo. Dentro da minha empresa especificamente, a gente já tinha uma governança de saber os processos, de ter já muito bem estruturado, mas consolidar tudo isso primeiro com a metodologia, né? Fazer uma avaliação de impacto de negócio. Primeiro, qual que é o negócio que eu estou avaliando e o que eu não posso deixar de funcionar, né? Eu tenho que ter continuidade, então eu identifico isso conforme a estratégia da empresa e depois a gente consegue fazer o a avaliação do impacto dos processos, né? Avaliação dos processos que vão impactar o meu negócio. E aí vincula a gestão de risco nesse processo. Então, eu acho que o maior ganho de todo é fazer essa gestão de riscos, identificar os principais processos que a gente, aqueles processos realmente que vão impactar o negócio, né? Então, faço isso avaliando, não é a ferramenta. A ferramenta ela não tem esse poder de fazer. Ela vai fazer uma consolidação, ela vai nos ajudar numa memória de cálculo, né, transformar isso tudo num ranking, né, num dado, mas a gente precisa ir atrás, avaliando mesmo, conhecendo os processos, e nesse processo dinâmico e de governança, né, de metodologia de riscos, é que a gente ganha poder ali de conhecimento, de identificação do que pode ser melhorado e o melhor, do que pode ser feito para mitigar o risco de continuidade de negócio, né, descontinuidade de negócio. Sim, Gente, então, trazendo esse insight aqui, Renata, é importante a gente frisar, então, que a gente precisa do processo, né? Então, a gente precisa implementar esse processo, até você e o William comentaram, que não adianta vocês contratarem um sistema e achar que o sistema vai estar implementado o processo. Não, vocês precisam começar o antes, o sistema vai ajudar, né? Mas vocês precisam ter esse start. E aí, até antes da gente prosseguir, até desculpa, Rodrigo, eu te cortei, tudo bem. mas antes da gente prosseguir aqui, eu queria fazer um parênteses aqui. Que a Perinich, ela está lançando no mercado agora uma pesquisa de gestão de riscos, tá? Então, a primeira pesquisa, né, de gestão de riscos em 2025, ela tem por objetivo a gente entender a maturidade de gestão de riscos, né, das empresas,
gerar conhecimento, insights, tá? Dinâmicos aí. E o Gabriel, que está aqui no backstage, vai lançar aqui o link, tá? Então, ela vai ser lançada com o objetivo aí da gente coletar essas informações. Vai ter um prazo de 45 ou 60 dias, tá? Para que a gente depois consolide todas essas respostas e lance a primeira edição do reporte de riscos elaborado pela Perenity. Então, fiquem atentos aqui no chat, acessem essa pesquisa, que vai ser um dado muito relevante aí que a Perenity vai lançar no mercado, tá? E aí, Rodrigo, pode fazer essas considerações aí para a discussão. Deixa eu só, bom, complementar aqui o que a Renata e o William falaram. Um- uma solução ou um entregável, ele tem três partes: o processo, como ele funciona, as pessoas e a tecnologia. Então é um tripé. Sem esse tripé, não funciona. Raramente você vai ter algo 100% automatizado, porque alguém vai ter que colocar informação lá no sistema, na tecnologia. E tecnologia não é só TI, né? Não é só máquina também. Um projeto, um framework são tecnologias, mas elas não fazem nada sozinhas. Ou seja, se você não tiver o processo consolidado, como a Renata tinha, já com um mínimo de maturidade, com um mínimo de governança, controle, se você não sabe o que está fazendo, e estiver numa maturidade inicial, a tecnologia vai te levar para onde? Vai te fazer o errado mais rápido. Então, é o máximo que ela vai conseguir fazer. E as pessoas, se não tiverem treinadas para usar tecnologia, também vão cometer vários erros. Então, é um tripé que tem que ser analisado para qualquer processo. Exato. E aí, pegando esse gatilho, Rodrigo, eu vou trazer uma outra provocação, falando do tripé, né? Mas então, quais são os desafios mais comuns para a gente poder implementar resiliência dentro de uma organização? O gatilho principal que mais ajuda é a empresa ter passado por um incidente. Aí ela corre atrás, a diretoria corre atrás. Então, esse daí ajuda muito, mas não. A primeira coisa que eu faria simplesmente é uma análise de risco, uma análise de impacto, utilizar as BIAs, né, as análises de impacto no negócio, para a partir daí sim você poder propor para a alta diretoria, pedir a bênção deles, mas mostrar para eles o quanto é importante o apoio deles para que tudo funcione. Afinal, o produto final é responsabilidade deles. Eu gostaria de fazer um complemento. Eu ia até fazer a brincadeira, se eu tivesse pegado a palavra logo de cara, eu ia perguntar para você, né? Se você tiver a resposta, você me conta. Porque, assim, com certeza, né? Tecnicamente, é exatamente o que o Rodrigo falou. Primeiro passo, você saber qual é o teu problema. Não adianta você querer ver uma coisa sem que você saiba a tua dor. E sim, quando você já passa por um evento, facilita muito o discurso, inclusive facilita a urgência que as pessoas colocam nisso. É muito natural e bastante chato a gente viver já há muitos anos, isso não é de hoje, né? As pessoas, os técnicos, né, quererem fazer as coisas, terem uma boa vontade incrível, fazerem cursos, estudarem, se colocarem em condições de fazer um trabalho, e chamam a gente, olha, eu tenho urgência para fazer isso, tal, e a urgência, quando você entrega a bendita da proposta, leva 6 meses, um ano, às vezes 2 anos, para que a coisa saia da gaveta e ande. E muitas vezes, quando você é contratado, aquele grande gestor, o alto gestor dentro da empresa, vira e fala que, apesar de nada ter acontecido de tudo aquilo que o profissional falou lá atrás, ele contratou o serviço porque vai que, né? Entendeu? Então, infelizmente, o brasileiro, o latino, mas o brasileiro principalmente, ele é muito avesso a coisas que possam levá-lo a um lado positivo. Então, o convencimento da autogestão não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Quando ele acontece por força de uma auditoria que ele é obrigado a fazer, sem o que ele não passa numa certificação, por exemplo, que é necessário para o mercado. Ou quando ele tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de cumprimento de alguma regra de mercado, sem a qual ele não vai conseguir operar, não vai conseguir trabalhar. Se ele não tiver essas duas situações, e não tiver com medo, portanto, não tiver sofrido nenhum tipo de problema, ele precisa ser muito bem catequizado para entender o quanto aquilo pode trazer de retorno para ele. Saindo fora daquela conversa antiga de ROI, né, do Return of Investment.
Porque o return of investment, num processo de resiliência, de continuidade de negócio, de crise, ele é muito pouco mensurável, né? É muito difícil você dizer que, então a minha BIA ela vai oferecer aqui para mim um resultado, e é a minha BIA, tá? Porque é a análise de impacto ao negócio. Ela vai trazer para mim um resultado de perda de, se um determinado processo de negócio parar, vai me gerar uma perda de R$ 1 milhão em, sei lá, 60 dias, né? O que é R$ 1 milhão? O cara pode simplesmente virar e falar, se isso aí fosse em 60 segundos, eu faria alguma coisa com isso, né? Então, é muito pouco mensurável. O que acontece é que essa perda em 60 dias de R$ 1 milhão pode gerar problemas associados àqueles em outras áreas que poderão trazer um resultado mais complicado. Então, o entendimento desse convencimento, ele vai muito além de todas essas questões. É saber olhar o mercado, é saber olhar o mundo, independente do mercado, porque tem muitos mercados que são menos vistos ou menos alvos para esse tipo de situação, mas o mundo ele está sendo alvo desse tipo de situação o tempo inteiro. Quantas e quantas empresas não têm vivido? Uma das funções que eu também tenho na vida é ser membro do IBRASPD, o Instituto Brasileiro dos Profissionais da Privacidade de Dados, Privacidade e Segurança de Dados. E lá nós discutimos muito essa questão de empresas que o tempo inteiro estão passando por ransomware, por exemplo, sequestro de dados. E uma empresa que passa por um sequestro de dados, ela simplesmente para. Ela não consegue trabalhar, porque o banco de dados dela está criptografado, ela não consegue ter ação. E aí muitos vêm procurar a gente nessa hora. O que que eu faço agora? Aí eu falo, olha, você tem 3 coisas para fazer. A primeira é rezar, a segunda é ter backup, eu espero que você tenha. A terceira é não negociar com o bandido, né? Mas é muito difícil, porque a maior parte das empresas, infelizmente, não se preocupa em ter um backup. O cara até tem backup, mas ele não o tem testado, então não adianta nada, Às vezes está né? até mofado, porque já teve cliente que aconteceu isso. Entendeu? Então, então não adianta nada. Não adianta o cara não ter um processo onde o backup seja feito e a restauração funcione. Não adianta você querer, num momento desse, dizer, eu vou lá, eu vou pagar, sei lá, R$ 100 mil, que é o que o cara está me pedindo, e ele vai me devolver o meu banco de dados. Será que vai? Então, assim, pensar nisso antes, isso tudo é resiliência, isso tudo é continuidade de negócio. Então, esses casos, quando apresentados, não para tocar o terror, mas para acender um alerta na cabeça do indivíduo, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser feitas. A Renata, de novo, né, sempre ela, né, eu estou passando todas as bolas ruins para ela, mas não são quadradas, tá, Rê? Tudo bem. Ela teve um desafio enorme e eu gostaria até que ela comentasse isso, porque fazer um convencimento não é uma coisa simples, não. Não é. Realmente, o maior desafio é o convencimento. Na verdade, quando se fala de alta direção, né, para a minha empresa, né, para a Galgo, isso não foi um desafio, né, porque a empresa, pela governança, pelas exigências e tudo, foi pelo contrário, foi um ponto positivo receber o apoio, o patrocínio para fazer o projeto de continuidade de negócio. E aí, o outro desafio, assim, que vem em contra aí com o que o William falou, é que a gente precisa convencer ou demonstrar para as áreas, para os responsáveis, que é muito importante. Não estamos olhando o errado, né? Não estamos procurando uma falha. Pelo contrário, nós estamos fazendo um trabalho de avaliação para identificar o que é importante, o quanto que aquela atividade é relevante para a organização e fazer com que, com as informações que somente os responsáveis sabem nos dar, né, é compor, avaliar e ter, sim, esse projeto correto, né, assim, esse projeto completo, que a gente consiga identificar os principais processos e fazer com que eles tenham os riscos identificados e também os planos operacionais, né, de continuidades operacional ali para a organização. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acho que para mim, até como responsável, como profissional de GRC, no geral, é o que eu mais encontro. Não sei se o Rodrigo, assim, vocês conseguem, ou talvez vocês, como
como primeira linha, tenha uma outra percepção, ou como consultoria também, né? Não sei se eu consegui responder, William, me fala qual que seria o outro ponto que, que você que enquadra, né, nosso projeto. Não, No eu acho que final o deu ponto, certo, né? No final deu claro. certo, acabamos. Não, eu acho que o ponto que você pode comentar, Rê, você viveu uma situação que é muito comum no mercado. Você conseguiu, por uma questão de mercado, a própria exigência que foi feita para a Galgo, né, de que tivesse plano de continuidade pelos seus sócios, né, pelos seus acionistas, você conseguiu tirar e fazer o BIA, fazer a BIA, né? Então a gente desenvolveu a BIA, encontramos todos os resultados, precisamos explicar muito bem explicadinho, nos mínimos detalhes, tudo que precisava ser feito. Dali tínhamos a necessidade de fazer os planos. E quase que isso não acontece, porque a identificação do resultado da BIA mostrava que a coisa não estava ruim como eles já sabiam que não estava ruim, ou seja, não precisava de plano. Você lembra disso? Sim, E aí que você conseguiu bater exatamente por conta da obrigatoriedade que os acionistas colocaram, da maneira como eles se posicionaram. Era importante que aquilo fosse feito, fosse concluído e, mais que isso, mantido, porque o teu case é um case de sucesso que vai do zero, nós não tínhamos nada quando começamos. Em um ano, nós desenvolvemos um projeto inteiro e, depois disso, você conseguiu fazer a administração, aí sim, colocando o sistema para rodar e, com ele, fazendo uso para que te apoie inclusive com todos os compromissos que precisam ser feitos, com revisões, com tudo aquilo que o sistema traz, obviamente de automação que ajuda muito, né? isso. É, Realmente, a gente consegue. Tivemos, né? Nós tivemos esse processo. Então, como a, a relevância, o tipo de atividade, então acabamos tendo ali um pouco mais de direcionamento mais estratégico. O maior ganho realmente é esse mesmo. A gente conseguiu fazer o BI, a gente conseguiu identificar os principais processos e continuar, dar continuidade. Estamos aí. Eu falo que todo o processo é vivo, né? Então, o importante é a gente avaliar aqueles processos que já continuam, os que não, os novos, e fazer o mesmo processo, continuar dessa forma. e pessoal, eu quero fazer uma outra provocação, que a gente falou de muitos itens aqui, muitos pilares, né, na implementação da continuidade, da resiliência, falamos de gestão de riscos, falamos do BIA, mas empresa que quer começar agora, que quer implementar agora a continuidade, a resiliência, por onde ela começa, né? E aí a gente sempre se baseia em boas práticas, né? Então eu queria que o Rodrigo comentasse quais são as boas práticas de mercado que a gente pode seguir, né? Até num contexto geral para todos os segmentos, né? Se você consegue também comentar alguns segmentos específicos, fica à vontade. Tá legal. Como é que eu começaria, né? Como eu falei antes, esse processo todo envolve o tripé, a gente tem a tecnologia que pode ser usada, as pessoas e o processo. Só que você pode ir para onde você quiser. Ou assim, você pode começar com gestão de riscos, pensar em estratégias de contingência, pode pensar na BIA, em treinamento, mas você sabe se está indo para a direção correta? Eu seguiria um framework global, algo como a ISO. A ISO vai te direcionar, ele já foi testado milhões de vezes, então vai te direcionar para um caminho que vai chegar no local que você quer. Usando um framework, você pelo menos tem uma direção de onde está indo. E é claro, ele vai envolver todos esses detalhes, vai envolver a gestão de riscos, que é obrigatória, a alta direção é obrigatória, mas pode ser qualquer outro framework, tá? Eles foram testados globalmente. Eu falo a ISO porque ela é mais fácil, mais acessível para todo mundo. Lembrando que é ISO 22301, né? A principal, Tem a né? 316, a 14, mas a É, na principal, verdade, certificável, sim. na verdade, o que a gente tem que pensar quando a gente fala de seguir um caminho, né? Que é lógico. O que eu faço? Quais são as 10 dicas, né? Esse negócio de 10 dicas que é maravilhoso. E aí a pessoa fala, bom, então eu vou te dar a primeira dica. Eu não sei se eu vou conseguir falar 10 não. Mas a primeira, sem dúvida, é seguir
um framework que ele é mundial que trata do assunto. É a norma do Sistema de Gestão da Continuidade de Negócio, que é 22301, Uhum. associada, como bem disse o Rodrigo, a 22313, que é o Código de Prática, e a partir dali os seus asseclas, como eu sempre brinco, né? 14, 16 e por aí afora. Então, são o quê? São documentos que já foram discutidos, testados mundialmente ao longo de anos, né? Eles nasceram no final dos anos 90, na Inglaterra, né? Na BSI, e se transformaram em documentos ISO a partir aí de meados dos anos 2000, né? Da primeira década dos anos 2000. Então, eu acho que esse é um bom caminho, porque você vai ali entrar dentro de um processo metodológico que faça sentido. Agora, o porquê você vai fazer isso? Se você vai fazer isso com o objetivo de ter um resultado, por exemplo, de uma BIA, para que você apoie o teu processo de gestão de riscos, é melhor também que você siga esse modelo. Então, se você não tem caminho nenhum para seguir, eu proponho uma gap analysis da 22301, Uhum. associada a 22313, para que com isso você identifique quais são as lacunas e o que você precisa fazer para aprender. Se você já sabe que não tem nada, então pula essa fase, aí você já começa. Bom, então vamos fazer um projeto que saia do início. O que eu faço primeiro? Planejo o projeto primeiro, entre também dentro do conceito do PMBOK, para que o planejamento do projeto seja executado. Estude as documentações que falem sobre o seu mercado, sobre a sua empresa, sua história, suas formas de se comunicar, seu endomarketing, o seu marketing, como a empresa ganha dinheiro, como ela perde dinheiro também é importante. Uma vez que fizer isso, estruture um bom questionário para fazer a BIA, Análise de Impacto ao Negócio, né? Business Impact Analysis. Desenvolva esse trabalho, essa tarefa. Desenvolvida a tarefa, encontrando um relatório que agregue, sintetize tudo que você precisa saber, crie a prioridade que você precisa dar àquele processo. A partir daí, você discute contingências ou alternativas ou ainda estratégias. É tudo a mesma coisa. Você define as estratégias que você vai querer ter para poder ter os backup sites. Ah, mas isso é antigo, William. É antigo, mas é assim que funciona. Hoje em dia, depois da pandemia, muita gente passou a trabalhar em casa ou de modo híbrido. Então, o escritório deixou de ser um ponto muito relevante. Entretanto, meus amigos, nós temos deparado com várias empresas que, apesar de pandemia, mantêm ainda os seus data centers dentro de casa. Tá? Então, Uhum. isso é muito importante. O que ele vai fazer no momento que aquele data center parar? Como é que ele vai fazer com que essa comunicação continue ocorrendo com quem está trabalhando, seja no escritório ou fora? Tá? E existem também situações onde as pessoas têm o seu ambiente todo em cloud, mas os dados são tão relevantes e importantes que eles precisam montar um ambiente de backup ou até de continuidade dentro de casa. Saber dividir nesse momento da estratégia o que é alta disponibilidade para o que é continuidade de negócio. São duas coisas diferentes. Quais são os dois pontos que você quer atingir? Alta disponibilidade é ter um processo de resiliência dentro do próprio contexto, de ter banco de baterias, de ter geradores para que o teu data center não pare, ter toda uma defesa até num bunker, se for o caso, para evitar que ele esteja livre de intempéries ou de problemas externos, ataques terroristas, por exemplo. Isso é alta disponibilidade. Outra coisa é você ter um ou mais ambientes separados onde você separe. Então, num determinado local, eu coloco as minhas aplicações, no outro, os meus bancos de dados, e faço testes para que isso flua. Não adianta você ter os backup sites e os backups mesmo de sistemas sem que você saiba se eles funcionam, se eles fluem. Depois que você fizer isso, você pega daquilo que for mais relevante pelo BIA, em 5 níveis geralmente, muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo. Então, até o médio, a nossa recomendação é que você faça planos para esses processos, para essas áreas. Desenvolvendo planos, você escreva todos os modelos, tudo que precisa ser feito a partir de um template que já seja funcional. E se você estiver pensando numa ferramenta, e aí eu recomendo a da Perinity, você já faça dentro de um template que possa fazer sentido esse plano associado ao que vai ser administrado a posteriori, que a ferramenta ela te ajuda, inclusive, a colocar pessoas que vão gerir os planos em funcionamento, os planos em teste, a atualização desses planos, a atualização das BIAs e assim por diante. Concluiu todo esse processo, você implanta isso. Como é que você implanta? Testa. A ISO 22313 traz 5 níveis de teste.
O primeiro é o teste de mesa, é o que deve ser feito em primeiro lugar. Depois você passa para o que a gente chama de acompanhamento dos passos, ou walkthrough. Depois você passa para o teste de simulação simples, onde você tira um determinado trabalho de um determinado momento e você coloca ele em contingência dentro de um determinado tempo. O outro é você fazer o repasse de todos esses passos. E o quinto, que a gente chama do teste quente, é quando você desliga o seu data center, se ele for local, ou desliga o cabo que conecta a internet do seu data center externo, do seu cloud, por exemplo, e você vê se as coisas vão funcionar. Mas isso é um processo de aquisição de maturidade. Para chegar nesse último nível, você precisa ter muita segurança em todos os testes anteriores preconizados na norma. Terminou tudo isso, treina as pessoas e aplica treinamentos regulares e recorrentes, para que as pessoas não esqueçam, porque a continuidade de negócio, assim como a gestão de crises, a resiliência, ela sempre implica em você não ter coisas acontecendo o tempo inteiro. É a mesma coisa que o seguro-saúde, você contrata para não usar. Então, quando você vai usar, você não lembra como usa. O plano de continuidade, o plano de gestão de crise é a mesma coisa. Então, você tem que estar testando, treinando, testando, treinando, testando, treinando, para que as pessoas não se esqueçam que ele exista e saibam o que fazer no momento que ele terminar. Eu acho que eu falei até mais do que 10 dicas, Bela. Eu sei que você que não sei se alguém contou. Ô, Renata, fiz direitinho o que você me ensinou? Foi exatamente assim que você ensinou Tá para eu fazer? certíssimo. Desse jeito mesmo. Me vi em em alguns passos, né? Então, e aprendi ali, a gente conseguiu colocar em prática justamente esses conselhos. Eu acho que para quem está começando agora, olhar isso, grava o que o William falou, né? E coloque, claro, adaptando a realidade ao cenário da empresa. Cada empresa tem as suas particularidades, né? Eu não sei se agora é comigo, Isa. Então, exatamente, eu ia provocar, tava falando no mudo aqui, gente. O William falou todos os steps aí, todos os itens estão tudo baseado aí na ISO, né? Falamos aí de gestão de riscos do BIA, a construção dos planos, né? Os testes, relatório, né, de lições aprendidas. Temos vários steps, né? Mas uma vez a gente implementa, né, a gente fala, né, o projeto, né, a gente tem que implementar esse projeto da ISO, né? É um processo cíclico, né? Não é algo pontual que você fez para construir os documentos, né? É algo que vocês vão ter que desenvolver com o tempo. E aí a gente entra num tema fundamental que não é só de continuidade, é na realidade de vários processos de uma organização, que é desenvolver a cultura organizacional. Então, se vocês, né, contratam uma consultoria para implementar, para ajudar, como a Renata fez, né, Renata? Ela obteve, né, toda essa documentação, obteve a implementação desse processo, só que ela tem que dar essa continuidade, né? Eu queria, então, que os nossos participantes aqui comentassem um pouquinho sobre cultura organizacional e o desafio de implementar uma cultura aí nas organizações. Eu posso seguir aqui, Sim, por realmente favor. o desafio, né, maior é o cultural, né, para a gente conseguir colocar em prática. E manter o que é feito, o que foi feito, realmente são muitas informações. Então, é meio que desafio né, que a gente já falou antes, mas a cultura de fazer com que as pessoas parem o que está fazendo hoje para o negócio não parar lá na frente, né? Eu acho que essa reflexão é bem interessante, porque as pessoas precisam parar para olhar os seus processos, fazer o processo de melhoria, para que numa situação que a gente não quer que aconteça, né, William e Rodrigo, Isa, não queremos que aconteça uma paralisação, porém ela pode acontecer, né, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, como ficar preparado? Parando agora, parando o negócio, né, porque aí vem ali daquela situação, por que que eu estou fazendo esse trabalho agora? Por quê? Por que que eu estou deixando de fazer um trabalho que é super relevante para a empresa nesse momento, né, atualmente, para parar e documentar
e fazer todo um processo estrutural e me preparar para uma situação, ou um teste, ou algo que for relacionado a isso, né? Então, fazer com que as pessoas realmente entendam o apoio da alta direção é essencial. O tom, né? O tom que ele vem de uma forma que, tanto para compliance, como para risco, como para continuidade de negócio, esse apoio é essencial. Então, quando temos esse apoio, pelo menos na prática, e eu consigo entender que funciona muito bem, as pessoas acabam entendendo. E se acontecer uma situação dessa, vai estar preparado. E o melhor de tudo, nesse momento que as pessoas conseguem se entregar num processo de identificar um processo de paralisação, né, algo assim, o que pode acontecer, a gente sempre ganha, sempre avalia uma forma de melhoria naquele processo, melhoria no negócio, né? E outro ponto também que eu acho que é interessante, quando a gente olha a empresa, que é uma dica assim que eu acho que vale a pena, é olhar a cadeia de valor da empresa, né? Porque aí a gente consegue também fazer o direcionamento. Deixa eu William. completar Ah, também, então, a, isso. a É Renata. isso que eu ia perguntar, Rodrigo e William. Como que a gente pode, então, desenvolver essa cultura nas organizações? Ajudar, pelo menos. O, a cultura, eu acho que a cultura vem do você fazer, né? Ela vai sendo aprimorada assim. Quanto mais você fazer, mais incorpora dentro do seu costume, dentro do seu modo de ser, da empresa ser também. Mas começar, né? Você tinha começado na outra pergunta, como começar tudo isso? Como ter uma continuidade de negócios? Alguém, a gente tem que definir os responsáveis, o papel e a responsabilidade, mas qual área é responsável? A gente já viu lá, a gente falou que a base da BIA, a base da continuidade de negócios é a gestão de riscos, a análise de riscos. Então é a área de riscos que vai fazer. Ah, não, isso é regulatório, então é compliance que vai fazer. Segurança da informação, TI. Já vimos TI fazendo continuidade de negócios. Não só para computadores, mas para pessoas, para parada de indisponibilidade de prédio e tudo mais. Então, definindo essas pessoas, eles sabem fazer? Ah, o pessoal de risco sabe fazer tudo? Eu não, eu acho que não, tá? Eu espero que eles saibam calcular, analisar, mas realmente verificar estratégias de contingências ou fazer um plano de recuperação de desastres, é difícil alguém que saiba tudo. Por quê? Porque a gente precisa dos gestores treinados ou pelo menos envolvidos para saber quem são esses responsáveis. Então vamos dizer que a gente definiu que é a área de segurança da informação. A área de segurança da informação vai fazer a continuidade de negócios. Eles sabem, eles são treinados, eles podem fazer isso. Eles têm capacidade, ou seja, o capacidade, eu quero dizer, o capacity, eles têm possibilidade, tem pessoas suficientes para fazer isso? Primeiro é um projeto você faz no tempo que dá ou contrata uma consultoria para fazer, mas se tornar um processo, o dia a dia do seu trabalho, é bem diferente. Vai consumir o seu tempo e vai cair outra coisa que você já fazia antes. Então, você tem pessoa, agora você contratou um especialista de continuidade de negócios que vai ficar dentro da área de segurança da informação. O que ele vai fazer? Sem apoio das outras áreas, nada. Então, talvez ele possa começar com um workshop apresentando para os líderes, para a alta direção, o que ele precisa, qual é o papel dos outros para ajudar na continuidade de negócios da empresa como um todo. Então, ele vai ter que convencer o diretor de RH, o diretor de marketing, o diretor de logística, todos eles fazem parte. Se for uma empresa mais de serviços, né, o diretor da linha de negócios 1, da 2, da 3. Todos esses têm que participar, senão nunca vai virar uma cultura. Ele tem que. Você começa do zero, definindo quem vai fazer,
mas depois as outras áreas têm que ser a BIA, como o William falou, a BIA é da área, não é da continuidade de negócios. Então, ele tem que ser o dono. O diretor da linha de negócios A, vamos dizer, do RH, ele é o dono, se a folha de pagamento cair, ele é o dono daquela BIA, daquelas contingências, de tudo que foi planejado antes. Não é a área de continuidade de negócios, não é a área de TI. Por isso que a gente precisa do apoio dessas pessoas. A gente está apoiando eles, na verdade, não seria o contrário. Uma coisa importante, me permita até, é, quando a gente fala e quando você fala sobre a questão de manter como é que você faz para colocar isso na cultura organizacional, 40 anos atrás, quando começaram os primeiros testes de abandono de edifícios, né? Dos E bombeiros, né? exatamente, isso tem 40 anos, foi logo após, uma década depois do acidente ocorrido no edifício Joelma, né? Então, ali, as pessoas começaram a ter muita resistência no início. Isso foi acontecendo cada vez mais proeminentemente, porque você precisa fazer. Tinha, inclusive, pessoas em lugares que eu trabalhei, né, que o pessoal falava, você precisa colocar na cabeça do cara que ele tem que fugir, senão ele vai morrer. E aí, pessoas como eu também, né, tenho essa crença religiosa. Eu acredito em vida após a morte, eu estou cheio de trabalho, eu não vou sair. Então, quer Uhum. dizer, os caras não abandonavam o edifício. Por que era importante o abandono do edifício? Para saber o que fazer no momento que você abandonava, né? Então, como o pessoal trabalhava dentro dos edifícios e tinha realmente muito trabalho para fazer, muita gente deixava isso de lado. Foi passando o tempo, as gerações foram inclusive atualizando e essas coisas começaram hoje, você vê que é feito com bastante frequência, com bastante regularidade e as pessoas sabem o que fazer. Então, isso leva tempo para que você possa internalizar. Agora, entrando no tema que o Rodrigo falou, de fato, a BIA não é da área de continuidade de negócio, mas a área de continuidade de negócio tem que implantar, porque ninguém sabe fazer BIA, Uhum. tá? As pessoas chegam e falam para mim, fazer BIA é fácil, você vê lá quanto é que a área processa durante o dia e vê como é que ela pode ver quanto ela perde caso ela deixe de processar por uma hora. Tá bom. Você sabe o que pode acontecer para levar isso a ocorrer? Você sabe quais são todas as relações que você tem de pessoas, de equipamentos, de processos, de sistemas que têm que ser envolvidos para que você possa ter uma mensuração adequada dessa BIA? A BIA correta, ela não fala de dinheiro, minha gente. A BIA correta fala de operações, operacionalizações. Então, é importante que você desenvolva uma BIA que seja adequadamente focada nisso. A BIA financeira, ela é importante? Mas muito menos do que você identificar com o que você não pode ficar. Eu não posso ficar sem meu teclado júnior aqui de computador, porque eu faço uso dele. Se eu ficar sem isso, é só um exemplo, tá? Eu não consigo trabalhar. E uma coisa que custa R$ 50, perto de, sei lá, R$ 15.000 que eu tenho de equipamentos aqui, e que com esses R$ 50 eu resolvo. Percebe que esse ROI ele é muito complicado, mas você não identifica se não fizer uma BIA muito bem feita. Então, uma vez que você faz, e até respondendo a pergunta, tem uma pergunta que foi dada para nós aqui, não sei se vocês, colegas, separaram. A pergunta eu vou até fazer, né? Eu vou abusar aqui, Isabela, eu vou ler a pergunta. Fica à vontade. A pergunta é para você, Renato. Como foi o processo de utilização do software Perinity nesse projeto da Galgo? Como você faz para manter a documentação e os processos atualizados no sistema Perinity? Eu vou te deixar responder, tá? Mas eu vou primeiro fazer uma introdução nesse sentido. Uma vez que você definiu uma BIA, que foi o que eu disse, usando talento, metodologia, aplicações que nós temos na hora de executar o projeto, que são nossas, sem o objetivo de que o cliente interaja com elas, ela foi feita, ela foi apresentada, ela foi discutida, ela foi toda, como a gente pode dizer, calibrada para a realidade do cliente. Uma vez que isso aconteceu, isso foi internalizado no software da Perinde. Uma vez que o software colocou tudo isso lá dentro, a Isabela é especialista nesse software, e ela faz todas as amarrações das áreas com relação aos questionários que foram colocados ali dentro. E ali você começa a fazer todo o processo, na hora de revisar a BIA, de fazer o questionamento para as áreas de o que mudou dentro dos mecanismos que chegam ao resultado, porque o resultado ele é fórmula, só que ele é uma fórmula que foi calibrada durante o projeto. Então, uma vez que isso aconteceu, você tem como
manter aquilo atualizado e traçar comparativos de um ano para o outro, ou do período que você quiser. Você pode fazer uma atualização de BI a cada 6 meses, você tem condições de fazer isso, e você manter esse comparativo e ver o que pode ter evoluído ou involuído. A partir daí, o mesmo ocorre com os planos. Uma vez que os planos forem descritos e estiverem todos registrados dentro do software, cada um passa a ser dono de si mesmo. Isso faz com que a Renata, no caso, que é a dona da equipe, ela não tenha que cuidar de fazer isso de novo com as pessoas, e sim orientá-las a manter aquilo que já foi feito uma primeira vez atualizado. Pronto, Renata, comecei a responder, agora termina. Realmente, uma maior preocupação minha era para dar continuidade, era facilitar a vida das pessoas, né? Imagina eu revisitando um BIA tendo que fazer de novo. Estamos nesse processo, né? Então, o importante é que a ferramenta, e ela consegue nos ajudar com as informações, os insumos de informações do histórico, e aí, com esse histórico, fica mais fácil, visual, para que as pessoas avaliam, né? Junto ali com o meu apoio, obviamente, mas avalia se mudou, se continuam da mesma forma, e assim a gente consegue só dar um check e fazer uma nova avaliação. Então, a ferramenta, ela dá facilita a vida, uma vez que já está pronto, né? Já está ali, como o processo está vivo, como eu falei, está vivo. Então, vivo na ferramenta é melhor do que no Excel, né? Porque aí no Excel você vai precisar ter ali, localizar e tal. E depois, para dar esse dado, para dar esse novo ranking, né? Porque o que é importante para a gente agora também e garantir que todos os planos, todos os processos sejam revisitados e estejam refletindo a nossa realidade. E, e a ferramenta ajuda muito nessa parte e garantir que as informações novas, né, tenham essa nova avaliação de impacto. Então, a gente consegue reavaliar os impactos. Então, talvez pode acontecer que um processo deixou de existir, como pode acontecer que aquele processo que estava lá como avaliado com impacto baixo, ele hoje, com o novo cenário, esteja mais relevante e subiu para criticidade. Então, aí a gente não tinha nem plano de ação, hoje a gente pode facilmente utilizar aí esse processo. Então, se cruza muito com a metodologia, mas a ferramenta facilita a vida de quem está fazendo, né? Assim, no processo, uma vez que já está o histórico lá na ferramenta. Muito bom, Rafa. E eu queria E eu tirar uma agradeço também aqui, acho, aproveitar a a oportunidade, pergunta. né, a Isabela, né, o time da Perinte em si, mas eles conseguiram olhar a nossa realidade, nosso cenário e adaptar, porque eu acho que o importante para a gente é fazer com que a ferramenta reflita a nossa realidade, não a gente se adaptar à ferramenta. Então, esse é um ponto que a gente trabalha aí, está trabalhando bastante e a ferramenta ajuda. E só para trazer um detalhe um pouco maior, que a gente falou muito dos planos, né? Eu queria que o William e o Rodrigo mencionassem, né? Porque a gente fala como se fosse um único documento, né? O plano de continuidade. Mas a gente sabe que é uma composição de documentos. Aí eu queria que vocês Uhum. comentassem quais são esses documentos do plano de continuidade. Deixa eu, então, só continuando, né, o que a gente estava falando de tornar mais operacional tudo, o que facilitaria é criar um plano de gestão de continuidade de negócios. Seria você colocar num calendário, num ano calendário, tudo que você vai fazer, para não se perder. Vamos dizer, a BIA demora 3 meses para ser feito. Vou colocar lá, de março, abril até maio, tem que fazer a BIA. Vou fazer treinamentos, vou fazer conscientização. A cada 2 meses eu faço uma conscientização. Meus testes, meus exercícios de continuidade de negócios. Vou fazer o teste de simulação, igual o William falou, que era o item 1. Vou fazer em agosto. O item 5 eu vou fazer em novembro, vou desligar tudo em novembro. Mas você sabe quando vai fazer e prepara as pessoas para isso. Torna uma parte da cultura se todos souberem quando as coisas vão acontecer e por quê. Agora, voltando. Excelente, Rodrigo, excelente. Pode continuar. Bom, Você quer responder sobre a composição?
Rodrigo? Eu poderia começar e você pode terminar. Normalmente, o PCN, o Plano de Continuidade de Negócios, envolve as estratégias de cada área. Se você não fizer uma BIA por produtos e serviços, mas fizer por áreas, envolve os planos operacionais, os planos de continuidade operacionais, os PCOs, de cada área. Todos eles vão estar dentro do plano de continuidade inteiro. O que mais? Você tem que ter também um plano de comunicação, um plano de emergência, quando alguma interrupção envolve vidas, um plano de gestão de crises também, quando essa interrupção cresce além do que a continuidade de negócios consegue gerir ou a BIA conseguiu prever, ou envolve mais áreas, ou envolve um impacto gigantesco não previsto, aí você tem uma crise. Então, todos esses planos, é claro, e o plano de continuidade de TI, que é o nosso DRP, né, o plano de recuperação de desastres, também está dentro desse pacote. Você está mudo, William. Viu? Aconteceu. O plano de recuperação de desastre. Quando a gente fala de planos, né, você tem 3 planos que seriam os básicos, digamos assim. PCO, continuidade das operações, o PRD, recuperação dos ativos, não só TI, mas quando você tem um plano, por exemplo, esse plano que eu citei, de recuperação ou de manutenção de vidas, que envolve pessoas, ele é um PRD, e você tem o plano de administração ou de gerenciamento de crise. E aí, dentro disso, dentro do plano de gerenciamento de crise, você vai ter o plano de comunicação e você pode ter um documento que enseje tudo isso. Agora, tem um ponto muito importante que eu mencionei anteriormente. Plano, minha gente, dentro do modelo de plano, e se a gente for fazer uma associação ao sistema de gestão de segurança da informação, a política, ela é o documento estanque que ela define toda a metodologia e toda a aplicação do processo. Você falar de, eu quero fazer uma GCN, isso tem que estar pronto. Para depois você colocar esse Gzinho em cima do P, tá? A gestão da continuidade de negócio depende disso ter um ciclo de vida contínuo. Não basta só, está cheio de gente que ainda faz isso. Lá no início dos anos 2000, quando aconteceu o 11 de setembro, o pessoal queria ter planos e a gente entregava calhamaços dessa idade assim para os caras, né? E eram aquelas pastas bonitas, o cara colocava na prateleira e ele falava, meu plano está ali, né? E na verdade ele não tem que estar ali, ele tem que estar na cabeça, tem que estar em toda a orquestração no que estava colocado ali para as pessoas. O que era muito difícil, bastante complicado, era você fazer as pessoas compreenderem e entenderem que ele tinha que sair da prateleira e partir para esse outro mundo. Aí vieram os sistemas. Esses sistemas, o da Perinit, modéstia à parte, é o melhor, né? E ele é bastante operacional, ele funciona de uma maneira bem, bem bacana. E com isso você consegue fazer o quê? Fazer com que essa gestão ocorra de maneira mais fácil. Mas não adianta só ter os planos escritos e não adianta só ter a ferramenta pronta. Tem que também saber usar, aplicar e criar uma rotina que a ferramenta te dá, que é uma agenda de situações onde ela vai te lembrando. Então você planejou, como bem disse o Rodrigo, um teste vai ser feito em agosto. Então, para isso, eu preciso estar com o meu BIA revisto em janeiro. E aí, em março, eu preciso rever todos os meus planos e por aí afora. Você cria um mecanismo de gestão para que ele possa funcionar. Isto feito, você pode até se habilitar, com todo esse mecanismo funcionando, você pode se habilitar a certificar na ISO 22301, que também é um trabalho que nós fazemos. É uma certificação viável? É. Para que ela serve? Para que você possa confirmar que o teu sistema é um programa de qualidade, né, a certificação, que o seu sistema de gestão da continuidade de negócio funcione sempre da mesma forma, e com isso nós temos aí o processo funcionando de uma maneira equilibrada. Aí você tem um sistema de gestão de continuidade de negócio implantado. Antes disso, o que você tem é planos, às vezes soltos, às vezes isolados. Inclusive, um cliente recentemente nos procurou, dizendo que ele tem já 20 anos de planos que foram desenvolvidos por uma empresa 20 anos atrás, e aquilo ficou parado, e no ano de 2022, saindo da pandemia, decidiram desenvolver um BIA, e levaram até o ano agora de final de 2024 para terminar de fazer. E Uhum. aí eu fiz a pergunta, né?
Tentaram fazer sozinhos? Tentamos não, fizemos, falaram até com orgulho, mas levaram 3 anos. Se você lê a norma 22.313, ela diz que todo ano você tem que rever. Se levou 3 anos, quer dizer que aqueles que você fez lá no primeiro ano já estão desatualizados. Aliás, bem desatualizados. Então, por isso você contrata quem saiba fazer e saiba fazer dentro de um prazo exequível. 90 dias é suficiente você fazer qualquer tipo de empresa. E aí você consegue ter uma foto, você consegue identificar exatamente o que precisa para você partir para fazer os planos. Projeto de continuidade de negócio em empresas grandes leva em geral 1 ano para ser concluído, mas é concluído. E a partir daí você entra no que eu chamo de ciclo virtuoso, né? E uma outra coisa que eu acabei de constatar nesse evento, que já aconteceu em vários outros, eu falo pra caramba, peço perdão a todo mundo, pronto. Já vou dar, Muito rico. já vou dar o meu boa tarde, e um bom final de semana. Não, calma, calma. Não, 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 não. segura. Ainda temos uns 15 minutinhos. Vou responder uma dúvida aqui do Roberto da Silva, que é: o plano de testes e análise crítica dos testes ficam registrados na ferramenta? O plano de teste, sim, né? Você, na verdade, no momento que você faz o seu planejamento, você vai ter uma função, né, de executar o teste. Então, você tem a possibilidade de executar o famoso teste tabletop, que é um teste de simulação somente, né? Então, você escolhe um cenário e executa, né, esse teste dentro da ferramenta. E a partir daí você consegue extrair os relatórios para fazer exatamente essa análise que você mencionou, a análise de crítica desses testes, avaliar o tempo, né? Esse teste também pode ser feito teste real, né? Como até o William falou, desligado, né? A tomada, tirar a tomada da parede. É um teste real, só que você vai registrar, né? E é importante ele para você garantir que os tempos que você planejou, que todas as atividades que foram planejadas são factíveis, né? Tá conforme esperado, tá? Então, nossa ferramenta, ela entrega, né? Ela tem essas duas possibilidades, sim, além de toda a estruturação que está prevista na ISO 22301. E então, antes, óbvio, da gente, né, que o William estava se despedindo, mas vamos lá. Eu queria fazer um resumo só para a gente poder, né, Eu estava recapitular. brincando, Imagina, eu falei demais. Aliás, eu falo demais. imagina, não, é importante, né? É um bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui. É uma Mas aula. uma aula, exatamente. E vai ficar gravado, tá? Então, você que quer, pode reassistir, tá? Vai estar lá no nosso canal do YouTube. Mas eu queria fazer um resumo. Então, a gente falou de muitos temas. Falamos, né? O start inicial foi a resiliência, mas a gente deu um foco muito importante no processo da implementação, né? Da continuidade de negócio, baseados em boas práticas. Falamos aí de toda a estrutura. Então, como a gente falou, foi uma aula. Então, peguem todos esses insights aí. E você que quer começar a implementar a continuidade na sua organização, então, reassista aí e siga o passo a passo, tá? Mas. Esse painel, então, ele mostrou, né, que a resiliência ela não é um destino, né, mas uma jornada contínua de aprendizado, de adaptação, né, e cada empresa vai encontrar o seu caminho, né. Então, o melhor que vocês vão conseguir se encaixar dentro da sua realidade. Mas o essencial é começar, né? Então, não deixar assim, eu preciso implementar. Não, comece. Comece, como até todo mundo aqui, né? Os meninos comentaram, a Renata comentou, começou como? Começamos lá com Bia, fazendo análise crítica, entendendo quais são os processos críticos, né? É óbvio, né? Precisamos aí do apoio da alta liderança para a gente poder ter esse start, mas a gente tem um passo a passo. Então, respirem fundo, vamos fazendo passo a passo, aos poucos, que vai dar certo. E aí, gostaria de pedir que cada um aqui dos nossos participantes deixem uma mensagem final aí sobre o tema para a gente poder encerrar o painel de hoje, mas fiquem aí um pouquinho que depois eu vou dar um recado final antes da gente finalizar de fato. Bom, posso começar assim uma análise final. A gente está falando sempre de uma maturidade mais inicial. Então, para uma maturidade mais inicial, você às vezes não tem nada e não dá para ir fazendo. Cria uma governança, você vai precisar da política, como o William falou, para orientar e dar diretrizes a tudo que você faz. Cria indicadores, tenha metas, tenha objetivos, dê continuidade de negócios também.
depois você vai aumentando essa maturidade ou essa governança. Você vai criar um comitê de continuidade de negócios. Nem sempre é necessário. Usa um comitê que já existe e que tem a responsabilidade, um comitê de segurança, um comitê de risco. Todos eles podem ser incrementados, mas use o comitê, porque a alta direção vai estar lá e eles vão ser informados de tudo que está acontecendo, tá? E isso daí vai criando toda a cultura da empresa também. Renata, por favor, deixa só uma partezinha pequena para eu falar. Pode. Todo final, vai, William. E como mensagem e vivenciando tudo, é, eu eu indicaria, né, as pessoas, quem está à frente desse projeto, quando estiver iniciando para fazer a gestão de continuidade de negócio, ter um apoio. Isso eu acredito seja muito importante. Como o Rodrigo falou, nem sempre, de acordo com a empresa, é muito claro papéis e responsabilidade entre áreas, né? Então, a gente já, de tudo que foi falado aqui, a gente sabe que precisa ter uma gestão integrada de risco, de áreas, com apoio da alta liderança, da alta administração. Então, assim, a gente funciona melhor dessa forma, né? Então, para iniciar, pedir um apoio, fazer, estruturar, né? Utilizar aí metodologias para que isso possa melhorar. E agora é a hora. Não espera acontecer nenhum problema, né? Então, acho que como a minha empresa, né, a Galgo SA, nós conseguimos pensar, fortalecer nossa resiliência na nossa governança antes de acontecer, né? Então, é a hora de começar agora e vai se aprimorando aos poucos, né? Então, procure esse apoio, estruture e só começa. Um recado final aí, bem pedido por todo o carinho da Isabela e dos colegas anteriores aí que me precederam na opinião. Quero dizer para vocês bem claramente e diretamente. Aprenda o que você vai fazer. E se não tiver recursos básicos para fazer, contrate um especialista, tá? É a dica mais preciosa que eu posso dar com meus 30 anos de experiência nessa área. E já passou o tempo que eu achava que isso era arrogante, né? Falava, contrata porque você não sabe fazer sozinho. Não, não é questão de arrogância, é questão de você não perder tempo, ou seja, ganhar tempo, e também ganhar com isso resultado. Porque o especialista vai chegar dentro da tua casa e vai saber te mostrar os caminhos, vai poder te entregar as coisas prontas. E mais que isso, você vai te dar a explicação, um especialista bom, tá? Que tá cheio de especialista de YouTube aí que não funciona, não. Então, uma pessoa que saiba o que está fazendo, que tem experiência, tem anos no currículo, tem experiência em vários mercados, em vários projetos, que te dê o caminho correto. Porque no momento que você terminar, você vai precisar manter esse negócio. Esse negócio, para ele funcionar, ele não é trivial. Não é uma coisa que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. Ah, mas é só mais uma coisa. Esse é só sempre me mata. Quando as pessoas viram e falam, é só mudar de casa. Tá bom, beleza. Leva 6 meses para você conseguir fazer esse é só, né? É só para você ficar com saúde boa, é só entrar na academia. Beleza. É só. Esse é só me deixa. A hora que eu escuto é só, eu já começo a tremer, sabe? Então, não é só, minha gente. Contrate um especialista, deixe ele te ajudar, faça esse caminho primeiro para que você possa ter bons frutos no futuro. E sim, tem muita gente que fala, não, eu vou estudar primeiro para fazer depois. Legal. Você vai esperar 3 anos para poder fazer, porque para estudar isso na teoria básica, como diz bem a Isabela, que terminou isso há pouco tempo agora, é 3 anos de faculdade, amigo, tá? Você quer fazer, beleza, eu dou maior força. Por que não contratar o especialista e fazer a faculdade em paralelo para quando o projeto estiver maduro você saber tocar? Fica a dica, tá legal? E quero Uhum. desejar a todos um excelente final de semana. E como eu sempre falo no fim dos meus textos de LinkedIn, até do meu livro, desejo bons e contínuos ventos a todos vocês. Forte abraço. E com isso, encerramos mais uma edição do GRC Talks. Com certeza, avançamos juntos aí numa missão para fortalecer a governança
riscos, continuidade, compliance, falamos muito essa semana de todos esses temas. Eu queria agradecer imensamente aos nossos painelistas de hoje, que trouxeram reflexões aí ricas, né, sobre resiliência organizacional. Foi um bate-papo de muito conteúdo, de muita troca sincera, muitos aprendizados, né? E muito obrigada aí por compartilharem o tempo de vocês, a experiência de vocês com propósito, tá? Eu agradeço também a todos que nos acompanharam ao longo dessa semana, profissionais da área, parceiros, clientes, entusiastas aí de GRC. Foi incrível, né, o engajamento de vocês, de cada sessão, tá? Mostrando interesse por boas práticas e está mais vivo do que nunca, né? É claro que é o reconhecimento especial à equipe da Perini que fez isso acontecer, né? Para a gente estar aqui com vocês em mais um evento, tá? Mas a gente não para por aqui, não, tá? Então a gente está terminando de RC Talks hoje, mas ainda em abril, vocês vão receber aí as comunicações. Vamos ter um webinar falando especialmente sobre SOX, tá? Com foco em controles internos e governança, tá? E vocês já podem marcar aí também no calendário mais um evento. No mês que vem, vamos ter o mês da auditoria interna. Da auditoria, no caso, né? Não só da auditoria interna. Com ações, com conteúdos, com palestra, conteúdos muito ricos aí. Vocês sabem que a Perenite entrega valor para vocês, então fiquem ligados, tá? E seguimos aqui promovendo muito conhecimento, trocando experiência, fortalecendo sempre o ecossistema de GRC aqui no Brasil. E muito obrigada a todos. Eu adoro participar aqui dos painéis, é uma honra estar aqui. Queria agradecer a presença e mandar um beijo especial para vocês. E um bom sextou, né? Então vamos lá, sextar. Tchau a todos, muito obrigado. Forte abraço a Tchau, todos. tchau. Até a Bom final de próxima. semana.